dia! Sejam muito bem-vindos, mais um sábado aqui na sua companhia. E hoje nós temos um assunto diferente aqui com o nosso entrevistado. Charles Bueno, hipnoterapeuta, vai falar um pouquinho sobre hipnose. Eu acredito que muitas pessoas têm a curiosidade sobre a hipnose. Já já ele estará aqui comigo. No nosso quadro Receita, um delicioso pão de frango totalmente proteico e totalmente saudável. Na atividade física, você vai conhecer um pouquinho mais sobre o Pilates. Como é que funciona, quais os benefícios do Pilates. E olha só, 2 perguntinhas no quadro Tirando as Suas Dúvidas. Aproveitando que nós estamos aí no Outubro Rosa, o Dr. Rafael, mastologista, responde uma pergunta sobre o câncer de mama. E o Dr. Cláudio Bongiovanni, cardiologista, fala sobre o nosso coração, se ele está totalmente preparado para esse retorno das atividades físicas, quais os cuidados que nós devemos tomar? Estamos no ar, sejam muito bem-vindos. E hoje a gente vai iniciar o programa com o Charles Bueno, que está aqui ao meu lado, hipnoterapeuta. Bom dia, Charles. Bom dia, Maíta. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Faz tempo que você não vem aqui. Faz tempo que você não grava conosco, já né? Já faz tempo. Acho que já quase uns 2 anos, mais ou menos. Uns 2 anos. Fala um pouquinho pra gente sobre a hipnose. O que ela é e acho que o que todo mundo tem a curiosidade, né? Como é hipnotizar alguém? Hipnose é um fator natural da mente, é um processo natural que acontece comigo, com você, com o pessoal que está nos assistindo, através do foco e da concentração. Então, todas as vezes que nós estamos focados e concentrados, nós entramos em estado de hipnose de forma natural. Todos os dias. E tem alguns exemplos que eu gosto de citar, como, por exemplo, a chave de casa, a chave de carro, o celular, às vezes está com ele na mão, mas parece que em algum momento ele sumiu. Uma forma que eu gosto muito de simplificar a hipnose diária é em filme. Quando nós choramos, quando nós sentimos emoção em algum filme, é por quê? Porque nós entramos em estado de hipnose. Porque antes de assistir o filme, nós sabemos que existem atores, são roteiros, existe toda uma dramaturgia em volta daquilo ali. Verdade, um exemplo bem... né? Só que quando nós estamos assistindo o filme, nosso racional, ele não fica analisando aquilo. Nós entramos no filme. Nós entramos no filme. Na história, né? Exato. E se tem uma cena triste, o que acontece? Nós sentimos a tristeza. Se tem uma cena de terror, nós ficamos com medo. Se tem uma cena de ação, nós ficamos todo ali eufóricos, esperando o desfecho daquilo ali. Por que isso? Porque nós entramos em estado de transe. Então, toda vez que nós estamos concentrados e focados, nós entramos em estado de hipnose naturalmente. Então, eu não preciso diretamente de mim para hipnotizar alguém, para a pessoa entrar em transe. Isso acontece naturalmente. Agora, quando eu hipnotizo alguém, aí é uma outra etapa, que é a parte terapêutica, a parte de entretenimento, para que a pessoa tenha uma experiência diferente, mais direcionada. Mas a hipnose em si, ela acontece naturalmente todos os dias comigo e com todo mundo. E como essa outra parte, então, você hipnotizar alguém? Através da hipnose, muitas coisas podem ser tratadas, como doenças, problemas emocionais. Isso é real? Sim. A hipnose hoje ela atua diretamente nos problemas emocionais. Como depressão, como síndrome do pânico, fobias, vício, toque, fibromialgia, auxilia até mesmo no emagrecimento. Depressão, síndrome do pânico, ainda mais nesse momento de pandemia, né? A gente tem recebido muitos clientes para trabalhar essas questões. E a depressão ela é uma doença, né? Com certeza. Já sabe. E tem muitos trabalhos sendo desenvolvidos com a hipnose, não somente nessa área, focado só na parte emocional, mas tem tratamento utilizando-se hipnose como auxílio de câncer, por exemplo, né? Na questão da quimioterapia, na redução da dor, né? Dos efeitos colaterais de uma quimioterapia, por exemplo. E até o emocional da pessoa em relação à doença, né? Exato. Então você consegue trabalhar e dar uma autoestima melhor para a pessoa. Você consegue controlar a dor, né? Porque não é simples, não é fácil. E também a hipnose ela atua diretamente hoje em outras áreas, como odonto, na parte de anestesia. Tem cirurgias sendo feitas fora do Brasil, utilizando essa anestesia de hipnose no lugar da anestesia de verdade. Então nós temos um poder muito grande na mente que nos auxilia em diversas coisas, né? Então, vamos ser objetivos no seguinte, nessa questão do emocional. Explica como seria. A pessoa vai até você em uma sessão, quanto tempo, qual é o trabalho que você faz na pessoa para você chegar a esse objetivo? Legal.
A hipnose é uma ferramenta, uma técnica muito rápida. Então, vou te dar um feeling, né, de atendimentos que eu faço. Geralmente, problemas como depressão não ultrapassam aí 4, 5, 6 sessões. É muito rápido o processo. Porém, não tem como eu olhar para a pessoa e falar assim, olha, teu problema você resolve em tantas sessões. Porque o ser humano ele é individual. E certo. O problema é individual. E a hipnose ela não conta só com o processo, conta com o engajamento, conta com a predisposição dessa pessoa, conta com se ela tem ou não um ganho secundário. O ganho secundário é um sabotador terapêutico. Então tudo isso vai de frente com o resultado terapêutico. E dentro da hipnose o que acontece? O cliente chega, eu faço uma avaliação primeiro para entender o processo, né, o que ele veio buscar na clínica, a doença, o transtorno que ele veio tratar. E a partir daí eu tenho um ponto de partida. Aí eu coloco ele em transe, né? O transe é muito simples, é muito fácil, é tudo conversacional. A pessoa fecha os olhos, eu começo a sugestionar. E a partir daí, quando ela entra em transe para tratamento, eu gosto de utilizar uma técnica que nós chamamos de técnica de regressão. Nós voltamos à causa, até a vida intrauterina, encontramos ali emoções que são voltadas ao que ela veio buscar, por exemplo, tristeza, medo, angústia, né, solidão, né, dependendo do tipo de problema que ela vem, nós buscamos diretamente aquela emoção que causa ou que desperta inconsciente gatilhos que traga aquela sensação do problema que ela tem atualmente. E quando a pessoa volta, né, ao estado, digamos, normal, ela lembra tudo que ela falou, tudo que você falou, como é que é? O processo ele é 100% consciente. A pessoa lembra desde a hora que ela chega à clínica, a hora que ela sai. Porque, apesar de nós falarmos assim, a pessoa entra em transe, parece que a pessoa vai viajar, parece que ela vai entrar num sono profundo, né? Mas não, ela continua atenta, acordada ali, o tempo todo. Ela só está de olhos fechados, imaginando e seguindo o que eu estou dizendo. Mas ela continua ouvindo tudo o tempo todo. Ela nunca deixa de ouvir nada ali. Ela continua 100% ouvindo. Qual o maior medo ou cisma que as pessoas têm quando elas vão ser hipnotizadas? Ficar preso na hipnose. Esse é o maior mito que existe. É mito? Mito. Não, é impossível. É impossível, porque hipnose é foco e concentração. Eu vi uma postagem sua, agora a gente até comentou agora há pouco e agora eu não me recordo, que você, que você colocou, se era verdade, mito ou verdade? Se nós somos manipulados quando isso. hipnotizados. Se eu tenho o poder de manipular... Sim ou não? Não, porque... Mas você consegue dar o comando para que a pessoa realize? Consigo dar a sugestão. A sugestão. É. Isso não é uma manipulação? Não. Eu dou uma sugestão. A mente da pessoa aceita ou não. Lembra que eu disse que a pessoa continua ouvindo o tempo todo? Se eu falar uma sugestão que não é benéfica, que ela não gosta, ela não vai aceitar. Não vai aceitar. Ela continua ouvindo o tempo todo. Essa questão de manipulação também é um outro mito. É um outro mito que possa fazer, que faz com que a pessoa tenha medo, né? Exato, porque as pessoas acham que vou ser manipulado, vou contar segredos, vou passar senha do meu cartão, vou fazer um monte de coisa, e na verdade isso não acontece. Aí você virou bruxo já, né? Exatamente, aí já cria toda essa... Bom, muito obrigada pela sua participação. Obrigado Conto com você mais vezes aqui, com certeza. Ok? Obrigado, será um prazer. Nós vamos para um breve intervalo, mas é rapidinho e a gente só está começando. Estamos de volta e agora a gente vai para o quadro Tirando as Suas Dúvidas. Olha só, ainda hoje você vai conhecer um pouquinho mais sobre o Pilates, tem receita saudável. E no Tirando as Suas Dúvidas, o Dr. Cláudio Bongiovanni, cardiologista, vai falar um pouquinho sobre esse retorno das atividades físicas, quais os cuidados que a gente tem que ter aí com o nosso coração. E o Dr. Rafael, mastologista, responde uma pergunta muito interessante sobre o câncer de mama. Tirando as Suas Dúvidas. Tirando suas dúvidas. Oferecimento Visário Hospital de Olhos. Sua visão levada a sério. Instituto de Radiologia Presidente Prudente. E Oncocare, referência no tratamento humanizado do paciente com câncer. Bom, agora as coisas já estão quase voltando ao normal, né? Atividade física nunca você deveria ter parado, né? Mesmo na pandemia, no auge, a gente incentivou você aí a fazer uma atividade física na sua casa, mas agora as pessoas estão retornando às academias, estão voltando com o seu ritmo. Então, olha só a pergunta. Minha saúde cardiovascular está preparada para o retorno da atividade física? Quais os cuidados devemos tomar? Bom dia, Dr. Cláudio.
Bom dia a todos, bom dia Maíta, bom dia a todos os telespectadores. Eu estou aqui com a pergunta que você me mandou aqui pelo celular. Então a pergunta é a seguinte: minha saúde cardiovascular está preparada para retorno das atividades físicas? Quais os cuidados que devemos tomar? Muito bom, boa pergunta. Então é o seguinte, olha, nessa época de pandemia, muita gente parou de realizar aquela atividade física regular que já fazia. Então acho que a gente podia dividir mais ou menos em alguns grupos. Quem tem doença cardíaca, que fazia exercício regularmente e que parou totalmente, é bom procurar um médico que já faz acompanhamento para ver o estado que ele está, qual foi o retrocesso que ele teve, como que ele deve fazer para retomar. Então o paciente que é hipertenso, que é diabético, que já tem doença cardíaca, que já fez cateterismo, que já é operado, que já tem stent coronário. Quem já tem doença cardíaca, quando for retomar, é bom procurar um médico de origem para trocar uma ideia com ele, para fazer um programa de recondicionamento. Agora, quem é rígido, quem nunca teve nenhum problema de saúde, que fazia atividade física e parou, segue o bom senso, vai retornando gradualmente à atividade que já fazia. Não vai voltar naqueles níveis que estava outrora. Começa devagarzinho. Se no recomeço você começar a sentir muita falta de ar, dor no tórax, tontura, algum sintoma diferente do que você tinha antes, você imediatamente interrompa e procure o seu médico de confiança. Outra coisa, vários pacientes, várias pessoas tiveram contato com o SARS-CoV-19, com o Covid, tiveram a doença. Esses que faziam atividade física e tiveram o Covid e foi uma forma branda, uma forma leve, pode retomar as atividades gradualmente. Quem teve o Covid, que ficou hospitalizado, que precisou de um tratamento mais intensivo, deve procurar um médico que está ali assistindo para ver a possibilidade da volta à atividade física. E voltar à atividade física respeitando as normas atuais do distanciamento, se possível o uso de máscara. Enfim, a atividade física, como coeficiente de saúde, ela deve ser retomada guardando os cuidados que a gente deve ter. A atividade física sempre faz bem para a cabeça, para o coração e para nós todos. Espero poder ter esclarecido, Maíta. Obrigado, bom programa para você e um bom dia a todos. Obrigada pela participação, Dr. Cláudio. E olha só essa pergunta que interessante, ó. A mamografia deve ser feita anualmente, mas eu queria saber como pode mulheres que fizeram a mamografia e depois de 4 ou 5 meses descobriram que estavam com câncer de mama. Como isso pode acontecer? E, nos casos em que isso acontece, esse câncer normalmente é mais agressivo? Olha só. Quem responde para todas as mulheres, né, é o Dr. Rafael, mastologista. Bom dia, Dr. Rafael. Bom dia, Maíta. Realmente isso pode acontecer, a gente chama de câncer de intervalo. O mais comum é isso não ocorrer, é quando a paciente faz o exame de mamografia anualmente, assintomática e descobre uma lesão pequena. Mas o câncer de intervalo realmente é triste, quando a paciente tem o exame em dia e rapidamente a doença aparece aí de uma hora para outra. Isso é mais comum de doenças mais agressivas, entre elas um subtipo de câncer de mama, também chamado de triplo negativo. Esse tipo de câncer é comum de pacientes que têm a mutação genética. A mutação genética, a gente tem vários tipos de genes envolvidos, entre eles o BRCA1 e BRCA2. Esses genes têm muita relação com pacientes com doença hereditária, então muitas vezes tem histórico de irmãs, de primas, tias, pacientes próximas. Devemos ficar atento quando na família temos histórico de pessoas jovens que tiveram câncer, doença bilateral, ou seja, uma parente que teve câncer dos dois lados, e também quando tem histórico de câncer masculino, que é uma doença rara, mas geralmente envolvida com uma doença hereditária, uma doença genética. O que a paciente pode fazer? Quando ela tem um sintoma diferente, mesmo com o exame em dia, procure atendimento médico. Procure seu médico mastologista para ser avaliado, para confirmar se aquele achado é algo importante ou se não é nada. Também a gente fica preocupado com o oposto, aquelas pacientes que vivem preocupadas e muitas vezes não tem nada. Então, na dúvida, procure seu médico para poder fazer o exame físico adequado e confirmar se tem algum achado ali alterado ou apenas uma área glandular, por exemplo. Nesse Outubro Rosa, nesse mês, a gente vem lembrar a importância dos exames de mamografia e da prevenção do câncer de mama. Eu, como médico especialista, fico muito triste quando a paciente ela perde a oportunidade de fazer o exame e descobre uma doença numa fase mais avançada. E eu vejo isso frequentemente, infelizmente.
Então a gente fica atento para aquelas mulheres que não têm o exame em dia, essas pacientes que não têm realizado o exame, que devem procurar realmente para poder ser reavaliado e confirmar aí se tem algum achado alterado ou não. Esse câncer de intervalo, que é a dúvida do programa, é uma doença rara, não é tão comum acontecer isso, mas se houver uma dúvida, a paciente deve ser avaliada pelo médico especialista. Eu conto com vocês para essa ajuda da campanha Outubro Rosa e agradeço também o convite do programa. Estou à disposição de vocês. Um abraço. Obrigada pela participação, Dr. Rafael. Nós vamos para um breve intervalo e no próximo bloco tem atividade física, que hoje é o Pilates, tem receita saudável. Eu volto já. Estamos de volta e daqui a pouquinho nós teremos uma aula de Pilates, ainda tem receita saudável, mas agora eu quero falar para você da novidade que a Movement lançou e que veio para ficar, que é a loja online. Você encontra vários acessórios, aparelhos para você poder fazer ginástica, para você fazer exercícios aí da sua casa. E o bom é isso, você compra também sem sair de casa, ok? Vale a pena. Agora a gente vai para o quadro de atividade física e você fica com a Alessandra, fisioterapeuta e instrutora de Pilates. Ela vai falar um pouquinho sobre o Pilates e vai mostrar para você todos os benefícios do Pilates. Bom dia, Alessandra! Atividade física. Oferecimento Total Vida Policlínica. Quem cuida da saúde vive o melhor da vida. Movement, líder nacional em equipamentos fitness. A solução é nossa, o movimento é seu. Bom dia, Maíta. Eu sou a Alessandra Cavalli, eu sou instrutora de Pilates clássico com formação em fisioterapia. Hoje eu vim falar um pouquinho sobre o método Pilates clássico. Vamos falar sobre o objetivo e seus benefícios. Aqui está a Mariana, onde vai ser a nossa aluna de hoje. Pode deitar, Mariana. Primeiro exercício, Footworks. Cresça seus braços, mantenha o alinhamento do seu ombro. Transição para fazer 100. Ótimo. Inspira, 5 bombeamentos, mais forte, mais forte. Isso, cresça seus braços. 5 bombeamentos para ins, 5 bombeamentos para ex. Ótimo, volta, cotovelo junto e desce a cabeça. Ótimo. Agora nós arrumamos as alças, que são as alças de pé, voltamos para o aparelho. Vamos lá, Mariana. No método, o aluno ele tem muita autonomia, tá? Ele que mexe no aparelho. Ele arruma as alças. Isso. Ótimo. Levamos isso, as alças nos pés. Pode colocar suas mãos ao lado do corpo. E vamos fazer o frog. Isso. Objetivo do exercício, powerhouse. Fortalecimento do abdômen e estabilização de quadril. Circles. Isso. Conecta seus calcanhares. Mantenha seu abdômen. Desce menos. Isso. Menos. Aê! O sistema que nós estamos fazendo é o sistema básico, né? Nós trabalhamos o básico, o intermediário e o avançado. Essa sequência que estamos fazendo, nós reduzimos, né? Mas a sequência ela é maior. Essa sequência ela pode ser feita em até 30 minutos. Cresça pelo seu calcanhar. Isso. Cresce. Lift. Lift. Isso. E vamos descendo, sem perder a sua coluna. Entra, cox, up, volta com o seu scoop. Isso. Pegue seu bastão. Isso. Conecte suas escápulas. Ótimo. Lift. Cresça a sua coluna. Glúteos. E desça com a coluna em flat. Scoop. Volta. Lift. 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 Mais uma. São mais repetições, mas aqui serão só 2 também. Agora nós viemos para o Cadillac, onde nós vamos finalizar a nossa aula, que chama Hang Hang.
Vamos lá, Má. Esse exercício, ele é para tracionar a coluna vertebral, onde o aluno sente o alívio das dores nas costas, sente a tração de quadril, coluna. É uma forma de finalizar a aula. E vamos voltar. Pegue na barra, traga seu corpo, arruma os braços, estenda todo o seu corpo, coloque as suas mãos na barra. Isso. Coloque um pé no pino, o outro pé, junte suas pernas, dobra seus joelhos e desça articulando a sua coluna vértebra por vértebra, massageando a sua coluna. Bom, nós finalizamos nossa aula de Pilates hoje. Quero agradecer a Maíta pelo convite e quero convidar todos, e principalmente a Maíta, para vir conhecer nosso estúdio. Muito obrigada! Obrigada pela participação, Alessandra. Obrigada, Mariana. Um beijão pra vocês. E olha só, eu sei que vocês gostam de uma receitinha saudável, né? E agora a gente vai pro quadro Receita Saudável. A Daiane Ribeiro, nutricionista, vai preparar pra gente um pão de frango proteico. Tudo de bom? Bom dia, Daiane. Bom dia, Maíta. Hoje a receita, então, é o pão de frango. Vamos lá. Vamos usar 4 ovos. Para tempero, nós vamos utilizar 1 colher de café do tempero cebola, salsa e alho. 1 colherzinha da cúrcuma. A cúrcuma tem função anti-inflamatória, muito interessante aí para a receita. Eu coloquei um tempero fresco, que aqui é a cebolinha, fica a critério de vocês. Agora 1 colher de sopa do queijo ralado, só lembrando que ele já tem sal, então só cuidado lá quando for para chegar na quantidade de sal da receita. 1 colher de sopa do azeite de oliva. Nós vamos utilizar meia cebola picada. O sal vocês podem colocar a gosto, né? Então eu tenho uma proporção que eu já faço da receita, mas fica a critério de cada um. E a pimenta, para quem gosta e para quem pode consumir, aqui eu vou utilizar a pimenta caiena. E o pão de frango nós vamos utilizar 300 gramas. Aqui nós vamos colocar aos poucos o frango, né? Então vamos colocar metade e deixar para bater. Agora, para finalizar, nós vamos utilizar 1 colher de sopa do fermento em pó e levar para bater mais um pouquinho. Finalizamos a massa aqui agora, vamos colocar na assadeira para levar ao forno. Só lembrando que eu usei o papel manteiga aqui para não grudar. E agora também fica a critério de vocês salpicar por cima. Eu vou utilizar a semente de abóbora. E aqui também tem a semente de girassol. Vamos levar ao forno já pré-aquecido, em média 20 e 30 minutinhos. Então esse foi o pão de frango, super proteico e saudável. Espero que vocês gostem. Até a próxima! Obrigada pela participação, Daiane. Infelizmente eu não provei esse pão. Com certeza deve ter ficado delicioso e eu vou fazer. E olha só, nada melhor do que essas receitas saudáveis acompanhada de suco Prats. Porque suco Prats é totalmente natural. É da fruta para o copo, com vários sabores, tá? Uva, limão, laranja e a novidade que é acerola com laranja. Chegamos ao final de mais um programa. Sábado que vem tem muito mais e eu espero por você aqui no SBT. Um beijo, até lá. Tchau, tchau.